Mas, assim, na abertura, Beckman, eu queria só apresentar a associação, né? A Associação do Complexo do PECEM. São hoje, beirando 40 empresas que estão aqui no complexo, entre Caucaia e São Gonçalo e outras empresas apoiadoras, que querem trazer essa região como referência no Brasil de desenvolvimento econômico, de sustentabilidade, né? E esse tema que nós vamos explorar é exatamente essa questão da transição energética, né? O complexo hoje optou por estar ativamente nessa transição energética. Tem mais de 20 protocolos assinados aí para exploração de hidrogênio verde. Hoje já tem mais de 8 empresas de renome aí despontando aí com as suas fábricas, né? Foxkill e outras, né? Não vou citar todas. Então, realmente, a gente está num momento diferenciado no terminal portuário do complexo do PECEM, que hoje é o porto, as EPEs, EPE 1 e 2, em toda a região aí de mais de 25 quilômetros de raio, Interlândias, né? Então, toda essa questão. Então, agradeço muito aí o Instituto Beckman disponibilizar esses profissionais para interagir aqui no nosso fórum de logística, que busca trazer novidades e como na sua pós-graduação, que a gente tem o prazer de participar, tanto eu como o Paulo Roberto, o Raul Viana e a Ana Paula Cid, né? Todos que fazem aqui o Complexo do PECEM, então, muito satisfeito aí com o dinamismo, né? Da pós-graduação, hoje que na área portuária, mas é uma pós-graduação empresarial, né? Não é apenas na área portuária, né? A gente tem participação tanto de pessoas que já fizeram acontecer no mercado, né? De e-commerce, ali, Cláudio Fontinelli, Agripina, e também quem vai fazer, quem é o futuro comandante Suman, o Carlos Alexandre, né, que é o engenheiro que está trabalhando no nosso projeto de submarino, e outros também que é essa pessoas que a Luciana Griese, né, e pessoas que estão aí para compartilhar, né, e transferir todo esse conhecimento que adquiriu com o tempo de uma forma muito dinâmica e muito bem orquestrada por você aí, Beckman. Então, eu, como coordenador aqui do Fórum de Logística da ICIP, na terça-feira nós estivemos participando do Sinergia, né? Anunciar aí para os associados que o próximo Sinergia vai ser feito pela CSP, pela Siderúrgica, né? Na pessoa do Ricardo Parente, e aí a gente vai intercalar as apresentações das empresas industriais com as empresas de serviço. Tá? Então, dado como aberto aí o nosso evento, e passar aí a palavra para o mestre Beckman aí, iniciar os trabalhos aí para poder conduzir aí o nosso evento. Né? Muito obrigado, hein? Muito obrigado, Carlos Alberto. Se não fosse você, pela oportunidade, nós não estaríamos aqui nesse exato momento. Então, o meu agradecimento, e eu falo também por toda a equipe do Instituto Beckman, porque nós temos vários diferenciais, né, nessa pós-graduação. Eu estava falando ainda agora para a Sandrine, né? Um dos nossos diferenciais é porque todos nós, os professores do Instituto, nós somos, antes de ser professores, nós somos amigos e temos uma história muito parecida, né? Quase todos, né? Viemos da mesma escola, né? Da Escola de Oficiais da Marinha Mercante, né? Então, dentro dessa pós-graduação, no nosso corpo docente, a gente tem aí 3 gerações: geração 80, a geração 90 e a geração 2000, né? De oficiais que passaram pela mesma escola. E daí essa sinergia que nós temos. E tirando aqueles que, por exemplo, não tiveram, não estudaram na mesma escola, tem uma outra galera da nossa turma, como o professor Samiqued, que era uma honra para mim, era uma coisa que eu almejava demais, era tê-lo nesse projeto, porque eu já estudava pelos livros do professor Samiqued,
nós damos aula na mesma instituição em Joinville desde 2012, a gente não se cruzava lá, nunca coincidiu. E eu, alguns cursos na minha vida, por exemplo, já dei aula de Incoterm, todos em cima do livro do professor Samiked. Então, era uma coisa que eu achava assim, era muito difícil trazer este mestre para o nosso instituto. E graças ao nosso bom Deus, né, eu realizei um sonho de tê-lo na equipe, no corpo docente. O grande mestre, ele sabe disso, que eu falo de coração. Entendeu? Até me emociono pela admiração que eu tenho por ele. Eu me emociono, sério. Eu me emociono pela admiração que eu tenho por esse mestre aí. Tem prática, eu tenho todas as obras dele, entendeu? Estudo por elas. E já dei várias aulas, cursos rápidos em cima, sempre falando a fonte, só que eu não conhecia, não tinha esse mestre do meu projeto. Olha que coisa, né? Até que graças ao Chaya, que faz parte da equipe, e mais o nosso chefe, vamos chamar assim, que é o Cidral, a gente conseguiu realmente estar com ele aqui e já vai para a 3ª edição. Então, mestre, publicamente o senhor sabe da minha admiração, né? O meu muito obrigado de tê-lo nessa equipe junto, né? E ele sempre brinca que é tanto marinheiro que ele fala, o que eu estou fazendo aqui? Ele sempre sai com essa. Muito obrigado, Beckman. Uma grande honra para mim, realmente, ouvir de você isso já várias vezes, né? Então, e sempre me pergunto, com tantos comandantes, gente da Marinha, eu me pergunto, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas vamos dando nosso recado como temos feito agora, né? No sábado passado, e vamos estar aí na semana passada e no próximo final de semana depois desse. Então, vamos soltar os cabos aí, a gente já fez o aquecimento, eu já estou vendo alguns já associados aí, já participando do evento, né? Então, pode soltar os cabos e começar, viu, comandante? Ok, vamos lá, então. Sandrinho, nós fizemos uma apresentação rápida e eu combinei com a nossa mestre, e coordenadora, né, que ela tem uma novidade para falar ao final da apresentação dela, né, que a gente ia dividir esse tema. A primeira parte, que eu não vou tomar tempo de vocês, né, que é exatamente a apresentação do Instituto Beckman, porque é importante. Isso eu aprendi nos bancos de escola, de aperfeiçoamento, né, de que as pessoas, de uma certa forma, elas gostam de saber quem é aquele mestre, ou, no caso, aquela instituição. Isso eu aprendi quando eu estava fazendo meu mestrado na Fundação Getúlio Vargas, e eu trago isso para a minha realidade. Então, hoje é um momento em que a gente está tendo a oportunidade, diante de nós adentrarmos no tema, que é a eficiência energética, de primeiro fazer uma pequena apresentação do Instituto Beckman, né? De certa forma, mostrar como é que ele surgiu, quem somos, e mostrar para as pessoas, até porque eu já falei para a Sandrine que essa apresentação, depois ela disponibiliza para quem tiver interesse, ela vai ficar aí de vocês, nós fizemos com muito carinho, né? Exatamente para deixar, de certa forma, para que as pessoas possam conhecer, quem não puder participar nesse exato momento. Então, eu começo essa apresentação colocando uma frasinha bem baixa, revolucionando o setor marítimo e portuário no Brasil. E por que eu realmente acredito que nós estamos revolucionando o setor marítimo e portuário no Brasil? Por quê? Por uma simples razão. Nós estamos preocupados em trazer a prática dessa atividade multidisciplinar para aquelas pessoas que pretendem entrar no mercado, porque nós sabemos que há uma escassez de mão de obra especializada, né? Com os melhores profissionais do mercado, e também para aqueles que já estão no mercado, haver essa troca de informação quando nós temos os nossos encontros, tá? Então, nós tivemos essa preocupação, fizemos um estudo de todas as outras pós voltadas por esse setor, e chegamos à conclusão de que a gente teria que realmente focar na prática. Por quê? Porque imagina um Carlos Alberto da vida, um monstro da atividade que ele faz, ficar ali no final de semana, perdendo seu tempo, escutando alguém ficar com muita teoria e tal, eu acho que ia dar sono. Ao invés disso, nós temos professores que, com a experiência dele durante a aula, há essa sinergia
E quem ganha são aqueles alunos, né, que estão tendo contato pela primeira vez, né, porque eles tanto têm o ensinamento do mestre que está ali, com a troca de informações. E assim acontece muito com o Carlos Alberto, com o Paulo, com o Nery, com a Ana Paula e com várias outras pessoas, né, porque os nossos alunos da turma 1, uma boa parte já trabalham na atividade, então há uma sinergia fantástica. E naquilo que eles não sabem, a gente vem e complementa com a nossa, vamos dizer assim, expertise e informação específica para aquela área. Então, nós entendemos que o Instituto Beckman ele realmente está revolucionando o setor marítimo portuário, porque essa é uma das nossas missões. Nós temos 3 vetores que eu vou passar agora para vocês. O próximo, Sandrinho, por favor. Bem, aí, ontem à noite, Sandrinho está de prova, né? Que a hora que eu mandei para ela, e a Luciana Suman está trabalhando ali, me ajudando, porque eu, às vezes, tenho uma dificuldade de preparar a minha geração não é essa. Então, aqui eu cometi, vamos dizer assim, uma troca, porque como surgiu o Instituto, é o próximo slide, onde eu construo uma linha do tempo. E depois seria quem somos. Então, eu já estou fazendo. Isso aí foi um erro meu na hora que eu estava construindo, mas vocês vão entender. Bem, Sandrinho, por gentileza, passa o próximo slide e volta para esse depois. Né? Não, volta, passa mais um. E depois você volta para esses aqui. Muito bem. Vamos imaginar que está lá, o texto é como surgiu o Instituto Beckman. Eu preciso contar isso para vocês. Bem, o Instituto Beckman, ele nasce em 2013, no período 2013 a 2014. Eu não tinha ideia de criar o Instituto Beckman, mas eu senti a necessidade, como advogado maritimista, né? Eu nem me apresentei a vocês, daqui a pouco a gente volta, né, e faz uma apresentação rápida. Eu senti a necessidade de levar o conhecimento do direito marítimo de uma forma prática para os advogados e estudantes de direito no Rio de Janeiro. Então, na história da OAB no Brasil, não foi só no Rio de Janeiro, na história da OAB no Brasil, nós criamos o primeiro curso de direito marítimo, questões práticas, tá? Focado especificamente para os estudantes e os advogados que quisessem, de certa forma, entrar nesse mercado. Porque a gente sabe que não tem, é uma área que ela requer uma capacitação muito grande, com uma série de exigências para que você possa realmente poder dizer que é um advogado maritimista. Né? Tem várias pós, tem vários colegas aí que falam que são advogados maritimistas, mas nem todo mundo tem a prática, tem o processo. Né? Os caras são pesquisadores e tal, mas, na verdade, atuar, essa é a grande dificuldade. Então, como eu falei anteriormente para vocês, como eu tenho, graças a Deus, uma amizade com a maioria dos principais escritórios, principais advogados dessa área, como Ciane Martins, Pedro Calmon, Agripino, Ferreira, os grandes escritórios que realmente atuam, por algo que nos une, que é inicialmente a formação marinheira, nós, então, eu apresentei esse projeto de criar um curso de Direito Marítimo e Questões Práticas. Até então, eu não imaginava que nós iríamos, que por causa desse curso, nós iríamos chegar ao Instituto Beckman. Então, o curso de Direito Marítimo na OAB-RJ foi em 2013, que foram várias edições, né, que eram dois cursos por ano, eram 2 cursos por ano, exatamente. Nós fizemos 5 ou 6 edições. E daí, então, ao término desses cursos, os próprios ex-alunos começaram a me questionar por que eu não transformava isso em uma pós-graduação. E eu achei a ideia interessante. Também ainda não pensava em criar o Instituto Beckman. Tá? Peguei o projeto, conversei com os professores e nós apresentamos esse projeto primeiro para a Universidade Mackenzie, que gostou do projeto inicial. E aí, então, eu fiquei como coordenador acadêmico e a Mackenzie, então, ela tem uma filial no Rio de Janeiro. Então, em 2015, nós lançamos a primeira pós em gestão do transporte marítimo e portos. Não tinha a parte do Comex, não tinha a parte do comércio exterior. Concomitantemente, em São Luís do Maranhão, que é onde eu me encontro, nós também apresentamos esse projeto a uma faculdade, aqui é uma unidade de ensino superior, que é o UNDB em São Luís. Então, assim começa, né,
começa de um curso na OAB, na Escola Superior de Advocacia, tá? Com um curso de Direito Marítimo e Questões Práticas, e a pedido dos ex-alunos desse curso, a gente começa, então, a pensar na pós-graduação. E as duas grandes instituições que compraram, que acreditaram no nosso projeto, foi a Mackenzie. O professor Samichede sabe muito bem o potencial da Mackenzie aí em São Paulo, né? Da Universidade Mackenzie, né? E aqui no Maranhão, a UNDB. Bem, também foi um sucesso, né? E aí, nós ainda continuamos, né? De 2018 a 2019, também surgiu, e aí a gente começa a pensar na criação do Instituto Beckman de Desenvolvimento. Então, 2018 a 2019, nós fomos pioneiros já em São Luís do Maranhão a lançar o primeiro curso preparatório para o exame para praticante de prática, que também foi um sucesso. E quando foi 2021 a 2022, eu, então, diante de todas essas nossas experiências, nós lançamos pela primeira vez, já genuinamente pelo Instituto Beckman, que já é uma pessoa jurídica, que já tem CNPJ, que já cumpriu todos os ditames, nós adaptamos, melhoramos aquela pós inicial e acrescentamos, né, a pós em Gestão, Transporte Marítimo, Portos e Comércio Exterior. Então, em 2021, nós lançamos a primeira turma já do Instituto Beckman, né, onde o Carlos Alberto, o Nery, a Ana Paula, o Paulo Roberto são alunos dessa primeira turma, que ela está acabando agora, está finalizando agora no mês de agosto, né, com 45 alunos, e nós, então, já lançamos a turma 2, que já começou em maio, e já estamos com a inscrição aberta para a turma 3. Então, isso só me dá as forças para continuar nessa jornada. Por quê? Porque o feedback que nós estamos tendo dos nossos alunos são os mais, assim, que nos trazem como, vamos dizer assim, o diretor executivo desse instituto, a vontade de querer continuar. Então, a gente só tem recebido elogios pela nossa pontualidade, pelo cumprimento da carga horária, pelo nível técnico dos professores, enfim, por toda essa sinergia que vem desde lá, que começou com um curso de Direito Marítimo, Questões Práticas, curso de 3 meses, tá? E que se transformou hoje no Instituto Beckman de Desenvolvimento. Tá? Então, eu queria mostrar essa linha do tempo para que vocês entendessem que não foi assim uma coisa, acordei um dia e vou colocar, não, tem toda uma história até chegar nesse momento. Agora, Sandrine, volta àquele anterior, quem somos, né? Que onde está ali, volta, esse. Que ao invés de como surgiu, se foi falha minha, já expliquei, aí é exatamente quem somos, né? Quem somos, o Instituto Beckman. Então, o Instituto Beckman de Desenvolvimento é uma organização educacional, privada, com finalidade de oferecer cursos, treinamentos e palestras nas seguintes áreas: marítima, como vocês já sabem, jurídica, financeira, educacional, empresarial, saúde, entre outras, para capacitar o quê? Entidades públicas, privadas e do terceiro setor, objetivando a formação continuada e o desenvolvimento profissional. Tá? Então, nosso foco principal, qual é? É o aprimoramento das competências humanas e profissionais, inspirados nas atitudes de sucesso no ambiente corporativo, acreditando em profissionais de alta performance para acelerar o crescimento de suas empresas. Então, o Instituto Beckman, hoje, com o corpo docente que nós temos, não só para pós, mas o Instituto Beckman também, reunindo com esses profissionais e recebendo as demandas da necessidade de cada porto, nós temos condições também de oferecer cursos in company, tá? Específico, desde que a empresa nos jogue, né? Olha, nós temos uma demanda em tal setor. Por exemplo, a Luciana Suman, que vai falar daqui a pouco, ela é CEO da Marmec Treinamento. Então, o Instituto Beckman trabalha em parceria com a Marmec. Tá? E a Luciana, então, se precisarem, né, nós estamos juntos. Né? Então, Comex, enfim, nós temos condições de chamar esses mestres e nós entendermos da demanda, da necessidade e nos colocarmos à disposição. O foco nosso é exato em todas as áreas. O foco nosso também ele nasce com a pós-graduação, mas a gente já tem experiência de cursos livres e temos experiência também de treinamento. Então, atuamos no Brasil desde 2000, com operações ativas em 7 estados, isso foi aquela parte inicial,
né, onde nós temos, depois, quem entrar na página do Instituto Beckman vai ver já algumas atuações, alguns cursos que nós já desenvolvemos, e produzimos conteúdos que inspiram e capacitam quem quer crescer através de uma educação de qualidade como meio de desenvolver a carreira e transformar vidas. Nossos pilares são baseados em confiança e credibilidade nos serviços prestados, com o desafio de oferecer um modelo de educação inovador e interativo. Tá? Então, isso aí é quem somos. Tá? E agora, Sandrinho, por gentileza, que são os 3 vetores do Instituto. Aqui. Então, diante do quem somos, nós temos 3 vetores, que é a marca do Instituto. Vetor 1, 2 e 3, vamos chamar assim. Gestão. Nossos alunos são treinados em capacidade de gestão de portos e transporte marítimo. Tá? Esse é um vetor. O segundo, técnico. Nosso corpo docente formado pelos melhores especialistas em atuação no Brasil. Capacita os alunos para os desafios do dia a dia. E liderança. Os professores atuam na área e, por isso, ensinam as técnicas e habilidades para lidar com liderança. Agora, Sandrine, por gentileza, passa a linha do tempo e a gente continua. Passa o próximo, que eu já falei. Isso, aqui. Então, muito bem. E agora eu falo como advogado, né, especializado na área. Essa pós, ela também foi montada em cima da minha experiência profissional. Para quem nos ouve, a minha primeira formação é a Marinha Mercante, onde eu me formei no CIAB em 82 e embarquei por quase 20 anos. Nós tivemos a possibilidade de conhecer 28 países e operar em 75 portos internacionais e quase todos nacionais. Só que em um determinado momento da carreira, eu fui para a área do direito. E claro que por essa formação marinheira, por essa experiência da Marinha Mercante, tá? E para quem nos ouve, eu sempre, às vezes, tem pessoas que fazem uma pequena confusão. Elas acham que Marinha Mercante e Marinha de Guerra é a mesma coisa. E eu sempre tenho alguém que confunde. Porque não é do seu dia a dia. Bem, a Marinha de Guerra, ela é responsável por manter a nossa segurança nos mares, né? Por manter a nossa soberania, e a Escola Naval, ela forma os oficiais, que são os militares, né? Que fazem parte da defesa da nossa nação, e que, quando nós, da Marinha Mercante, precisarmos, eles estão ali para nos atender. A Marinha Mercante, da qual eu, a Luciana Suman e 10 professores da nossa pós, que temos como a escola de oficial da Marinha Mercante como a primeira formação, nós já somos responsáveis por quê? Pelo desenvolvimento de uma nação, porque 90% de todo o comércio internacional no mundo é feito pelo mar. Nós só temos 27,5% de continente. O restante é mar. 90% é feito através dos navios mercantes, né? E nós somos preparados para isso. Temos a formação militar durante a escola, que são 3 anos, depois a gente se forma, somos oficiais da reserva da Marinha de Guerra e vamos trabalhar nas empresas, nos navios mercantes singrando os mares, divisa para o país, divisa, né, desenvolvendo, né, trazendo riquezas, isso desde que o mundo é mundo. Então é a Marinha Mercante responsável por isso. Então a gente vive um comércio. A documentação aqui é feita aqui no Brasil, é a mesma lá fora, enfim. Então a gente tem esse conhecimento da atividade, né, da navegação, e aliada porque é aquela tríade, navio, porto e carga. Esse navio traz a carga ou leva a carga, mas ele atraga no porto. E para ele levar essa carga, entra a Comex, entra todo esse conhecimento. Então, quando eu me formei em Direito e comecei a minha carreira como advogado empregado de uma empresa de navegação, fazendo parte do corpo jurídico dela, eu não fui para o escritório, eu fui primeiro para a empresa, eu cheguei lá, eu vi, né, e eu comecei como advogado júnior, cheguei a advogado sênior e depois a gerente jurídico, uma empresa que tinha estaleiro, que era o Estaleiro Itajaí, Companhia de Águas de Niterói, a Metalnave, navio, Metalnave Rebocadores. Então, era uma empresa que tinha os navios gazeiros, tinha os rebocadores, 21 rebocadores de apoio portuário, e 9 filiais. E eu me deparei com uma situação que eu tinha que ter um conhecimento multidisciplinar, eu como advogado, que não bastava conhecer só as leis. Então, daí eu comecei a pensar que eu não poderia ficar só ali no processo, tal, não. Eu tinha que ter esse conhecimento de toda a operação dessa empresa. Tá? Então, daí o nosso foco.
né, não é apenas sobre navio e portos, mas sobre a gestão e aplicação dos mais diversos conhecimentos para formar profissionais capacitados de verdade. Então, eu senti essa necessidade. Próximo. E daí eu costumo falar para os meus colegas, meus alunos e ex-alunos, gente, nós não queremos reinventar a roda, mas queremos formar profissionais que saibam tirar o melhor proveito dela. Então, isso é uma frase que eu sempre venho falando para todos, tá? Muito bem. Próximo. E aí eu já estou praticamente finalizando para continuar, né, que o nosso tema é eficiência energética, mas eu precisava fazer essa apresentação. Então, aqui eu queria que os senhores conhecessem alguns dos nossos docentes, tá? Já falei de alguns estão presentes aqui, mas eu gostaria que quem está conhecendo o Instituto Beckman pela primeira vez, realmente confirmasse agora por tudo que eu estou falando inicialmente, onde nós temos os melhores profissionais no mercado. Bem, nós temos o comandante Júlio Barcelos, né, que é um capitão de mar e guerra, escola naval, e que também é um capitão de longo curso, que comandou na Marinha Mercante, foi diretor do CIAGA e foi o complice da América Central até a América Latina de uma das maiores agências marítimas, né, do mundo, que é a Escape. Tá? Então, hoje, o comandante Barcelos faz parte do corpo docente, principalmente a disciplina dele é compliance. Ora, ele foi o compliance, pegando a América Central até a América... Eu acho que não tem ninguém que conheça mais de compliance na prática, né, no dia a dia. Temos o Alfredo Chaya, né? Então nós temos aí o primeiro oficial de guerra e mercante, né, porque ele também é capitão de longo curso. Temos o Alfredo Chaya, que é oficial de marinha mercante, ou seja, passou pelo CIAGA, né, que também tem um conhecimento e ele tem uma disciplina que é a disciplina chamada gestão de risco portuário, e o Carlos Alberto, eu acho que já teve aula com ele, então é também a primeira formação. Temos a comandante, que é excelente essa parte da gestão do risco. Temos a comandante Gisele, a capitão de cabotagem, que a próxima aula para o Carlos Alberto será dela, do professor Agripino, e a próxima será da comandante Gisele, que é uma profissional que hoje está desempenhando, é superintendente. Agora a Luciana Sumão me deu um branco da empresa dela de Santos. Na Total. Né? Independente da Total. Então, nós temos a Luciana Guerizzi. A Luciana Guerizzi, eu tive a honra dela fazer um curso lá de Direito Marítimo e Questões Práticas. Então, eu posso dizer que um dia a Luciana foi minha aluna. E na segunda edição, a Luciana Guerizzi já se tornou professora desse curso. E hoje faz parte do corpo docente. Quem não conhece Luciana Guerizzi, né? Então, nós temos o Luciana Guerizzi aí, que é apaixonada por Porto, e todos vocês sabem muito bem, já conhecem, porque é impossível não conhecer esta grande mulher. Temos o Cláudio Fontinelli, que é engenheiro naval, e ele é das docas do Rio de Janeiro. E também ele fala sobre portos, que é uma aula fantástica. O Carlos Alberto aqui já teve aula com ele, sabe muito bem. Temos aqui o Augusto Grieco. O Augusto Grieco também é oficial de náutica da Marinha Mercante, turma de 90, e ele hoje é o Ministério Público do Trabalho. Tá? Ele é membro do Ministério Público do Trabalho. Então, nada melhor do que o procurador do trabalho falar sobre direito portuário, mas a formação dele é Marinha Mercante. Temos agora o Alexandre Ferrari, que é da turma do professor Oswaldo Agripino, que é um oficial de náutica também, né, turma de 83, CIAGA, e hoje é um expoente, né, na atividade dele, em que ele faz. Eu estou guardando a aula do Alexandre Ferrari, que vocês, né, a operação Ship to Chip, tem também a questão dos terminais offshore. O Alexandre Ferrari ele vai dar uma visão prática, né, dessa atividade, que realmente você não encontra no livro. Então, aguardem, porque o Alexandre vai trazer mais um conhecimento, tá? A respeito dessa operação. Temos o grande, o ilustre professor Dr. Oswaldo Agripino, que é da turma do Ferrari, turma de 83. Tá? O Agripino também é oficial de náutica, mas que hoje é um advogado, mestre, doutor e pós-doutor por Harvard, professor convidado de Harvard, com mais de 26 livros escritos, 53 artigos publicados em revistas internacionais, o CEO da banca, de uma das maiores bancas de advocacia em Itajaí,
né? Então, foi meu orientador, foi meu calouro na escola, mas foi meu orientador no mestrado, porque eu sou 8.2, ele é 8.3, né? E prefaciou o meu livro, enfim, é uma pessoa ímpar, eu acho que todos aqui já o conhecem, já ouviram falar do professor Dr. Oswaldo Agripino. Temos a honra, a satisfação de termos no corpo docente a primeira comandante mulher no Brasil de um navio, que é a comandante Deolene. Tá? Uma pessoa ímpar. A comandante Deolene, ela nos representa. Tá? A Marinha Mercante, durante muitos anos, ela estava sem representatividade. Hoje, a comandante Deolene, ela nos representa. Então, nós temos a honra também, que era uma coisa que eu queria muito, chamar a comandante Deolene para fazer parte do corpo docente. E hoje ela está aí, né? Desde a primeira turma, e estamos seguindo para a terceira. Temos o Carlos Guedes, que é um engenheiro naval pela USP, e hoje ele faz parte da equipe do desenvolvimento do submarino nuclear da Marinha do Brasil, que está conosco também. Bem, Sami Ked, aqui eu já falei toda a minha admiração por ele e repito aqui e reforço. É uma honra ter esse mestre hoje, que é o Papa do Comércio Exterior, né, que tem as suas obras fantásticas, que eu recomendo também, mas vocês que trabalham e já estão envolvidos com isso sabem muito bem, se não o conhecem pessoalmente, mas pelo menos as obras do Sami Ked, elas estão aí enriquecendo o nosso conhecimento. Temos a minha querida, né, Luciana Suman, que já vai entrar daqui a pouco, falando do tema dela, que é uma oficial de máquinas. Tá vendo, Carlos Alberto? Você chama ela de comandante, ela é chefe de máquinas. Marinha Mercante tem náutica e máquinas, com muito orgulho. Que é engenheira mecânica, engenheira de segurança, mestre, né? Está agora terminando o doutorado e é CEO da Marmec Treinamentos. Temos agora a Ana Paula Gadot, que é da ATP, assim como a Luciana Guerizzi, tá? Que está vindo para a turma 3, né? Contribuir com o seu conhecimento. Todos vocês sabem que é a ATP, que são Associação de Terminais Privados, né? E eu acho que a maioria de vocês devem fazer parte da associação, então nós temos esses dois expoentes, tá? No nosso corpo docente, na turma 3. E a Maria Gotijo, a doutora Maria Gotijo, que é uma das advogadas de Santos mais brilhantes aí na área do direito ambiental aplicado ao porto, que também é um monstro na área e que as aulas dela, o importante é que eu assisto todas essas aulas e cada vez eu aprendo mais. E a nossa oficial de náutica da Marinha Mercante, que é a Luísa Angel, que também é uma profissional hoje, ela é CEO da Náutica Sciences. Então, a área dela é a área do DP, mas ela ensina a gestão de projetos na área marítima e portuária. Então, ela na parte da náutica, a Luciana também é especialista na área do Dynamic Position, ela depois vai ter a oportunidade de falar voltado para máquinas, enfim. Ou seja, gente, esses profissionais, todos eles têm prática naquilo que fazem e eles vêm e enriquecem. Todos somos amigos antes de sermos só professores e Instituto Becker. Se vocês poderem observar, nós temos aí uma relação, são 3 gerações, e quase todos oriundos da mesma escola, com exceção do nosso professor Sami Ked, da Ana Paula Gadot, da Maria Gotijo, do Cláudio e da Luciana Guerizzi. Todos nós, os restantes, somos oriundos da nossa gloriosa Marinha Mercante. Então, gente, já finalizando, próximo, eu queria dizer para vocês, próximo, Sandrinho, que as inscrições da turma 3, elas já estão abertas, tá? A nossa previsão é exatamente começar a turma 3 agora em 7 de outubro, né? Nós já vamos começar a campanha. Então, após mais concorrida do Brasil voltou, então aulas ao vivo, 100% online. Depois essas aulas elas são reprisadas, elas vão para o portal do aluno e elas ficam disponibilizadas para o aluno, porque nós, quando criamos esse projeto, nós pensamos também nos alunos, né, nos profissionais que trabalham embarcado, ou em navios, ou em rebocadoras, né, ou em plataforma, ou aqueles que trabalham em turno. Então, para esses alunos não ficarem prejudicados, as aulas são online e ao vivo, 48 horas depois elas são reprisadas no portal do aluno. Então, ele vai entrar com a matrícula dele e a senha, ele vai poder acessar essas aulas durante a vigência do curso, tá? Então, elas ficam disponibilizadas lá. Então, essa pós ela foi pensada em todos os setores, em todos os sentidos, né? Eu queria também, porque como oficial mercante, muitas das vezes a gente tem a dificuldade de não assistir na hora, porque nós estamos embarcados. A Luciana Suman, por exemplo, agora vai falar para vocês onde ela está embarcada nesse exato momento, tá?
E aí nós temos aí, colocamos aí os dois ícones, né, na área portuária, a Luciana Guerizzi e a nossa querida comandante Idaurene. Tá? Finalizando já essa primeira parte, nós temos mais um slide. Tá? Próximo, Sandrinho. Aqui está exatamente para que vocês que divulguem, quem tiver interesse, que já faça a sua inscrição. Está aí o QR Code. E o último slide, na verdade, né, que eu faço um convite a todos vocês. Né? Sandrinho, próximo. Aqui, exatamente. Bem, por tudo que foi falado da apresentação do Instituto Beckman, eu faço um convite. Vamos revolucionar esse mercado juntos. Então, nós contamos com vocês. Bem, aqui eu encerro. E agora, como se diz na Marinha Mercante, passo o comando, né, para a nossa querida professora e coordenadora da Voz, que ela vai falar, que é uma surpresa, né, para a nossa querida engenheira oficial de máquinas, Luciana Suman. Muito obrigado aí por vocês aí. Depois a gente volta. Máquina guarnecida, comandante. Muito obrigada. Muito obrigada, máquina guarnecida e preparada para partir por aqui. Muito obrigada aí por todo esse preâmbulo, toda a tua fala. É sempre legal conhecer a história do Instituto, conhecer a sua história e, assim, de quebra, conhecemos as histórias dos professores, como eles foram vinculados, né, ao Instituto e também como é que começou essa equipe, né? É muito legal. Bom, o tema que nós vamos falar hoje é sobre eficiência energética, tá? Aplicado ao binômio porto-navio, né? Eu vou acabar falando a surpresa antes da hora, hein, Pepe? Eu sou péssima para guardar segredo, já te falei. Sem querer eu falo. A gente, aqui na nossa palestra, ela vai estar focada no binômio, mas na surpresa, que eu não vou falar o que vou segurar, ela vai estar em cima do trinômio, porque ela também vai entrar a carga, vai entrar também a questão do comércio exterior, porque é toda a nossa finalidade, né? Nossa finalidade é o transporte de cargas, é para isso que estamos aqui, né? E é com isso que a gente faz toda a evolução industrial do nosso país e de outros países, né? Então, hoje, nosso conteúdo vai ser esse aí, ó, que nós estamos vendo na tela. Vamos falar sobre responsabilidade do porto, navio, binômio, né? Quem cunhou esse termo, né? Tem que dar os louros, né? Temos que dar os louros à Luciana Guerizzi, né? Nossa querida Luciana Guerizzi, que também é vice-presidente da nossa lista, né? Eu faço parte do board junto com ela. Relacionado e ela cunhou esse termo binômio porto-navio, né? Então, dando ela aos louros, né? A gente vai falar sobre isso com relação às mudanças climáticas. Vamos falar da eficiência e sustentabilidade das instalações portuárias. Vamos falar das normas e guias, né, aplicadas à eficiência energética. Em algum lugar eu tenho que pegar os advogados, Beck. É aí que eu pego, nas normas. Exatamente. Eficiência energética aplicada à operação e administração do porto, e a gente vai falar sobre a interface navio-porto, né, aplicada ao tema, e, obviamente, a gente passa pelo consumo eficiente de energia disponível. Tá? Gente, eu sempre falo, meus alunos, a questão não é economizar. Não é economizar. A questão não é ser simplesmente consumir menos combustível. A questão é você consumir da maneira certa, consumir melhor, consumir de uma maneira mais eficiente, da maneira que ele gere mais trabalho. Isso é eficiência energética. Muitas das vezes as pessoas, elas, no entorno de querer economizar combustível, queimar menos combustível, ela queima de fato menos de um lado e queima 2 vezes mais do outro. E aí, obviamente, a sustentabilidade e a eficiência energética, que deveria ser o cerne da questão, acaba sendo lesada. Tá? E a gente vai explicar como fazer isso. Na nossa pós, a gente explica como fazer, ensinamos estratégias, né? É muito legal, muito legal. Pode passar, Sandrinha. É Sandrine, desculpe, Sandrine.
Esse slide é sobre alguns artigos que eu já publiquei. Publiquei um artigo na Portos e Navios falando sobre eficiência energética. Não, é um artigo, na verdade, em que eu sou entrevistada, sou uma das entrevistadas. É um artigo que foi capa da revista de agosto, se não me engano, do ano passado. Ela fala sobre eficiência energética, ela vai falar sobre descarbonização. Dentro desse artigo também tem a participação dos representantes da delegação brasileira, como, por exemplo, o comandante Fernando, também, que brilha também nesse artigo. Participação do ABAN, da ABAN, né, através do comandante Mário Mendonça, da ABAC, através do comandante Rezano, né, explicando como é que o mercado está vendo essa questão. Na minha entrevista, eu explico o que é a descarbonização, explico quais são as vantagens e as oportunidades. Eu não gosto de falar obstáculo, porque, na verdade, onde muitos veem obstáculos, é ali que se encontra a oportunidade. E esse assunto de eficiência energética eu estudo há quase 5 anos. Inclusive, é o tema do meu doutorado, tá? Minha tese, o cerne dela é eficiência energética. Então, quando eu comecei a estudar eficiência energética, ele era apenas uma proposta na IMO, principalmente quando se fala em embarcações existentes. Essa é uma norma que, inclusive, só entra em vigor em janeiro do ano que vem, para vocês verem como isso é tudo tão novo, né? E justo nessa revista eu explico. Nessa entrevista, eu explico como é que foi toda essa caminhada de amadurecimento, né, da IMO, do mercado, tanto marítimo quanto portuário, em relação ao tema. Tá? Tem um artigo também junto com a nossa querida Flávia Nico, também é muito conhecida no setor portuário, e aí eu explico o impacto das emissões, tá? Descarbonização, emissões, eles são problemas, oportunidades, né, obstáculos que a eficiência energética busca resolver. Só para vocês entenderem como é que, aonde a descarbonização, aonde que a sustentabilidade, aonde que eles se enquadram dentro da eficiência energética, tá? E na ABAN eu tenho um projeto com eles, que, inclusive, através desse projeto que eu vou agora, num congresso de posicionamento dinâmico, falar sobre os indicadores de eficiência energética. Nós vamos falar da figura Brasil relacionado, né, ao offshore, que são embarcações que têm uma peculiaridade bem interessante relacionada ao tema de eficiência energética, né, principalmente quando a gente fala em mensuração das emissões. Tá? Então, esses trabalhos são públicos, então qualquer um pode ler. Tem outros artigos que eu também publiquei, né? Mas esses aí eu acho que são os mais proeminentes, né? Por isso que eu cito eles. Pode passar, Sandrine. Gente, então vamos lá. Como é que isso tudo começa, né? Nós somos do modal marítimo, então, dentro do modal marítimo, Porto, nós estamos dentro do protocolo de Quioto. Muito se fala do protocolo de Paris, mas nós estamos no protocolo de Quioto. A IMO está no protocolo de Quioto, tá? Então, conforme já conhecido pelo protocolo de Quioto, as emissões de CO2 elas não podem ser atribuídas a nenhuma economia nacional em particular. Então, você não pode atribuir isso a um país específico, porque é uma natureza global, os navios estão transportando carga de um lugar para o outro. Então, a IMO ela tem buscado uma maneira, tá, de limitar as emissões de gás de efeito estufa através da eficiência energética e que pudesse atuar e pudesse ser aplicável ao transporte marítimo. Tá? É desafiador, porque, dependendo da maneira que ela coloque essa limitação, dependendo da maneira que ela coloca essa estratégia, ela pode mudar o mercado, ela pode mudar um mercado, ela pode simplesmente desfazer a frota de um país, tá? Ela pode mudar com a economia global. Afinal de contas, a economia global, como o próprio Beckman falou, 90% está sobre onde?
tá? Sobre os ombros de quem? Da Marinha Mercante. Então, algo, não é algo simples, não é algo fácil. A eficiência energética, esse termo, né, começa isso lá de 1997, quando alguém começa a falar isso dentro da IMO. Para vocês verem como esse assunto foi tão intenso, foi tão debatido, desgastado para navios novos, somente em 2017, ou seja, olha só quanto tempo, né? Que se começou a se trazer normativas, indicadores, começou a se trazer algo com cunho obrigatório. Tá? E aí se viu assim, olha, legal, estamos aqui aplicando normas para navio novo, para não retroagir e não prejudicar as frotas mais antigas. Mas só tem um problema, a frota mundial ela tem mais do que 5 anos, que era o que estava se aplicando naquela época. Então, se colocava navios acima de 2014, que tivesse sido construído em 2014, a partir de 2017, eles deveriam atuar no que a gente chama de EEDI, que é o Indicador de Eficiência Energética de Projeto. Aí alguém parou e falou assim, legal, agora os navios já estão nascendo mais eficientes, eles têm todo um planejamento que é detalhado no SEMP, que é o Plano de Eficiência Energética, né? Então, ótimo. Mas e os navios mais antigos? E os navios construídos antes dele? Antes dessas datas? Como é que eles ficam? E eles verificaram, através dos inventários, que esses navios eles tinham uma certa quantidade, uma supremacia maior do que os navios novos. Então, se quiséssemos atacar realmente nas emissões, atingir as metas da IMO, que são bem audaciosas, como, por exemplo, redução de 40% da intensidade de carbono, né? Redução de 50% das emissões, tá? Em 2050, comparado aos valores de 2008. Ora, se em 2008 nós já tínhamos uma certa quantidade de emissões, como em 2050, imaginando que você vai ter um crescimento econômico mundial, né? Como é que você reduz a metade? Infelizmente, a industrialização, a revolução industrial, as estatísticas mostram que o crescimento dela trouxe também o crescimento das emissões. Então, foi quando você se queimou mais combustível, foi quando você começou a ter as transições energéticas, mas ainda assim, por mais que você hoje utilize combustíveis melhores, com uma qualidade melhor, você usa com maior quantidade comparado ao tempo atrás. Então, esses números acabam meio que se continuando propagativo, tá? No que tange as emissões. Apesar disso tudo, apesar da IMO ter uma meta tão desafiadora, o nosso transporte, todo mundo aqui pode bater no peito, que trabalha no transporte mais eficiente. Tá? O nosso modal é o mais eficiente, a hidrovia é mais eficiente comparada à ferrovia e à rodovia. Tá? Olha a diferença, tá? Isso são dados da ANTAC, tá? A fonte, tá? Eu gosto sempre de botar as fontes do que eu trago. Então, olha, para transportar 1 tonelada por 1.000 quilômetros, na hidrovia, 74 gramas de CO2. 104 gramas no caso da ferrovia e no caso da rodovia, 219 gramas. Olha que situação. Tá? O dióxido de carbono, um caminhão produz 10 vezes mais do que um empurrador. O nosso transporte, senhores, é o transporte mais eficiente do mundo. Isso são dados da IMO, isso não é a Luciana falando. Tá? Isso é algo notório. Mas ainda podemos melhorá-lo. Podemos melhorá-lo. Por que precisamos melhorá-lo? Porque, apesar de sermos muito eficientes, e essa eficiência está ligada às emissões, no seu numerador e no seu denominador, o trabalho que nós produzimos, né? O que é esse trabalho? É a capacidade e a velocidade que nós entregamos nos produtos. Então, a razão disso, o resultado é a eficiência energética, é o nosso indicador. Tá? Então, apesar de termos essa eficiência aumentada quando comparamos a outro modal, eu nem botei o modal aeronáutico porque ele é o que mais emite, né? Então, estou comparando com outros. Apesar de sermos o mais eficiente,
nós temos uma parcela que ainda é substancial quando falamos em termos de emissões. E quando a gente fala em atingir metas, olha o que nós encontramos em 2012. Tá? Em 2012, as emissões de gás de efeito estufa, aí a gente fala em CO2 equivalente. O que é CO2 equivalente? CO2 equivalente é a quantidade de dióxido de carbono somado ao metano e óxido nitroso, no caso, a IMO considera só esses dois, a gente vai ver que, se a gente for utilizar nossa NBR, vai utilizar outros, mas a equivalência que esse metano e que esse óxido nitroso trazem em comparação de poder do que a gente chama de global warming power, né, de aquecimento global. Então, vamos lá, um metano, por exemplo, 1 grama de metano equivale a 21 de CO2. Tá? Por isso que tem aquela grande questão. O gás natural ele é bacana, ele é legal? Sim. Ele é mais limpo? Sim. Porém, se você tiver emissões fugitivas, ele vai ser pior do que um navio que está queimando combustível, porque ele ter um poder de 21 vezes maior, né? Quando a gente fala em GWP. Tá? E o óxido nitroso, mesmo caminho, também é bem grande comparado ao CO2. Então, a gente botando isso em CO2 equivalente, tá? Considerando o internacional, o doméstico, eles aumentaram de 977 milhões de toneladas de 2012 para 1.076 de toneladas em 2018, ou seja, um aumento de quase 10%. Tá? Ou seja, se você queria reduzir, sim, buscando uma redução de 50% em 2050, e você, em pouco tempo, em 4 anos, você aumentou aí em quase 10%. Então, a IMO, observando isso, falou assim, olha, temos que fazer alguma coisa, porque se a gente não fizer isso, de vez de a gente diminuir 50, a gente aumenta 50. E aí, como é que a gente atua? Luciana, é importante ter uma visão global e holística da embarcação? Mas já foi mais do que provado que as emissões elas estão em cima da nossa motorização. No caso dos navios tradicionais, né, como que a gente chama de propulsão tradicional. O que é propulsão tradicional? Conteneiro, o petroleiro, né, que tem o MCP, né, que tem o MCA como gerador, né, essa propulsão que a gente chama de propulsão tradicional. O diesel elétrico, que é comum você encontrar no embarque offshore, não entra dentro das atuais regulações. Está sendo estudada uma regulação para o diesel elétrico, está sendo estudada uma regulação para atuar nas embarcações com posicionamento dinâmico. Tá? Qual é o grande problema, qual é o grande desafio dessas embarcações? O termo trabalho não está definido. O que é um trabalho para o conteneiro? O que é um trabalho para o graneleiro? O que é o trabalho para o petroleiro? Bom, o trabalho é a quantidade de carga que eu estou transportando, e daí você considera o deadweight, tá? E a velocidade que eu entrego. Esse é o trabalho. Isso é o que a IMO estimou e imbuiu como trabalho. Mas quando você fala no offshore, por exemplo, estou vendo aqui a Gabriela da Sapura, aqui, vou dar um exemplo dos pipe lays. O que é um trabalho para o pipe lay? É a quantidade de linha que você está lançando? Se formos falar, por exemplo, de uma embarcação de ROV, a profundidade que o robô está descendo, e quando a embarcação é multipurpose, o que é trabalho? Então, a INCA, junto à Rússia, fez uma proposta de trabalho, inclusive eu explico no meu LinkedIn, tem alguns artigos, né? E nesse artigo eu explico dentro eu trago a fonte desse trabalho, né? E nesse trabalho eles detalham todos os tipos de embarcações offshore, tá? São mais de 31 tipos diferentes de embarcação offshore. Então, como você padronizar os diferentes? Esse é o atual desafio da IMO, tá? Isso que estamos falando agora das embarcações convencionais, para a IMO é papel resolvido, tá? O futuro agora, o que a preocupação da IMO agora está sendo, tá? Essa questão
das embarcações offshore. Por quê? Porque quando você está em DP, que você está parado, você precisa de uma reserva de energia muito maior do que você calcula pelos solas. Pelo solo, você calcula uma reserva de energia para, por exemplo, navegação restrita. Os comandantes que estão aí conhecem muito bem. Mas quando você está trabalhando em DP, é muito mais do que uma mera operação restrita. Você tem que ter o que a gente chama de Spin Run Reserve, que é uma reserva, tipo um amortecedor. Ele é um amortecedor desses impactos de carga que o motor recebe. Então, o regulador de tensão, ele está vinculado ali ao seu PLC, tá? Que está vinculado, está recebendo os inputs dos seus sensores, então, de repente, as condições ambientais elas mudam e o seu navio precisa responder para manter aquela posição. Então, é diferente de uma navegação, por exemplo, da velocidade do fluxo de carga de quando uma embarcação ela está numa navegação restrita. O navio entrar em navegação restrita, ela nem sempre é uma opção, né? Você precisa atacar, você precisa entrar no canal. Agora, você operar com DP, ele sempre vai ser uma opção. Então, assim, eu tenho alguns clientes, eu tenho algumas, dando aula, principalmente, né, os alunos falam assim, não, mas a gente tem que manter o posicionamento a todo custo. Não. Você tem que manter o posicionamento se sua embarcação estiver totalmente preparada, se seu azog está tudo certo, se você não está degradado. Se você degradar, você não tem que manter, você tem que parar a operação e sair, entendeu? A filosofia do DP, eu entendo que isso tem impactos no mercado, né? O cliente não gosta, mas a operação o sistema de DP e toda a operação, toda a sua geração de energia, ela foi pensada nisso. E é dentro dessa geração de energia que nós temos nossas maiores emissões. Então, segurança versus meio ambiente. Tá? Por quê? O consumo de combustível ele é diretamente proporcional. Ele é diretamente proporcional às emissões. Quanto mais eu consumo, mais eu vou emitir. Então, tá aí esse desafio. Então, tá aí nosso motor, né? Ó, entrou hidrocarboneto, né? HC, que já tem um enxofre, que inclusive foi regulado recentemente, né? Em 2020, para 0,5. E aí ele entra no depósito de combustível, né? Entra o ar, né? No nosso tubo compressor, o oxigênio, o nitrogênio, né? E a água, que é a umidade da atmosfera. Eles entram, queima, e qual o resultado disso? Nós temos aí nitrogênio, o oxigênio, a água, o CO2, o monóxido de carbono, o óxido nitroso, o dióxido de enxofre, hidrocarboneto e outros materiais particulados. Isso são os nossos poluentes. Se a gente fosse fazer um balanço estequiométrico, né? É nesse balanço estequiométrico nós temos aqui os agentes e do outro lado nós temos aí os reagentes, né? Comparando aí a gasolina com o motor diesel, tá? Veja que o motor diesel ele apresenta uma maior quantidade de poluentes, né? Porque, principalmente por causa do dióxido de enxofre, que temos uma tendência a diminuir. Isso vem da produção do nosso combustível, vem da maneira que ele é refinado, enfim. Então, como eu disse para vocês, estou queimando 70 kmol de combustível, estou produzindo 100 kW, tá, de calor. Tá? Eu queimando 100 kmol de combustível, na combustão incompleta, eu vou produzir a mesma quantidade de calor. Ou seja, a grande questão não é reduzir o quanto que você está apenas consumindo, e sim como você queimar melhor. Quanto mais completo você for a sua combustão, menor a quantidade de combustível que você precisa para produzir o mesmo trabalho. Porque o que no final você quer é deslocar o navio. No final, o que você quer é uma potência. Então, na potência, você não pode diminuir a potência. Se você diminuir a potência, você vai diminuir a velocidade. Diminuir a velocidade vai impactar no seu cliente, vai impactar no seu mercado. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que manter aquela potência, ou seja, mantendo aí
o nosso calor, né? Que aí vocês vão ver que depois diminui ainda mais quando se fala em trabalho, tá? Porque vai tendo as perdas, mantendo esse calor, tá? Porém, consumindo melhor, e aí a gente pode consumir menos combustível. Isso é eficiência energética. Não é diminuir por diminuir, tá? Na verdade, consumir melhor. Com uma menor quantidade de combustível, produzir mais trabalho. Como eu disse, né? Ó, lembra do calor lá, os 100 kW? Ó, entrou calor total. Aí dá um forno, tá? A caldeira, poderia ser um motor. Parte vai para os gases de exaustão dessa energia, parte vai sair pelas trocas, né, com o ambiente, através da isolamento, e apenas o calor útil, ou seja, a gente pode botar aí o que realmente chega no nosso BHP, né, o que vai chegar realmente no nosso propulsor, é o que vai ser o nosso trabalho, tá? Então, esse é o trabalho, e esse trabalho aí é o que nós temos que sempre maximizar. Então, a responsabilidade do porto na vida nas mudanças climáticas, né? Isso é um trecho de um artigo que eu escrevi com a Nico, né? E aí a gente sempre tem aquela nostalgia, né? Tínhamos, não temos mais, aquela nostalgia do navio chegando ao porto, aquela fumaça, né? Isso não existe mais para a gente, porque a gente sabe o quanto que essa fumaça é prejudicial, principalmente quando a gente fala em porto. Por quê? Porque quando eu estou na velocidade reduzida, é que eu estou normalmente queimando pior. O meu navio ele foi feito para ter a combustão completa e que a gente chama de velocidades econômicas, quando eu estou na velocidade de rotina, né? E quando eu estou no porto, não, eu estou chegando em navegação restrita, uma velocidade bem abaixo da velocidade ideal para aquele motor, e aí, obviamente, é maximizado as emissões de CO2, é maximizado as emissões de dióxido de enxofre, e isso prejudica quem? Isso prejudica o porto. Toda aquela população que mora e vive ao redor do porto. Então, como é que está no setor da matriz energética global? Isso é um diagrama de Sankey, tá? Utilizado de uma maneira mais filosófica para que vocês possam entender na matriz global. Então, nós temos a energia primária, temos a energia secundária e o serviço de energia, né, que está sendo provido para a nossa sociedade. Então, isso a gente está vendo de uma maneira mais global, mas isso acontece também dentro do nosso navio, onde nós temos a energia primária sendo queimada, depois a gente tem, dentro dessa energia queimada, a gente tem a geração do trabalho e esse trabalho, uma entrega de carga, ou seja, o navio cumprindo com o seu objetivo. Essas são todas as normas que nós temos aplicadas ao tema. Uma que está super famosa, né? Até porque as petroleiras têm aplicado bastante, é a NBR 14064, os 3 anexos dela, né? Ano passado, na verdade, algumas embarcações já começaram a ser auditadas com esse tema como requisito de qualidade, como requisito de proeminência da empresa, tá? Então, super legal vocês estarem antenados com a NBR 14064, tá? Nós temos aí a eficiência e sustentabilidade de instalações de marinhas portuárias. A IMO, ela tem uma página dela que é só sobre as facilities das embarcações dos portos. Então, o que o porto oferece de facility? O PCEM está lá. Já deu uma olhada no que é o PCEM, quais são as facilities que o PCEM oferece dentro da IMO, né? E mais do que isso, e que eu acho mais legal, ele tem ele tem uma caixinha de opiniões. Ou seja, você oferece um produto, mas aqueles que são os usuários do produto, eles opinam pela qualidade do produto diretamente no site da IMO. Olha como é que é. Isso qualquer um pode ter acesso, tá? Você tem que fazer um cadastro gratuito, e é super legal você estar acompanhando, é tipo um reclame aqui, entendeu? É super legal você estar acompanhando o que internacionalmente estou falando do seu setor, né? Ou da sua casa, né? E isso nos dá abertura do que a gente pode atuar, melhorar, é sempre legal. A NBR 14064, como eu
eu citei, ela fala especificamente sobre a questão dos gases de efeito estufa. Ela, inclusive, coloca outros gases dentro desse contexto, mas dentro que aí entra, por exemplo, os gases refrigerantes, tal, né? Mas dentro do nosso mundo, como a gente fala, combustível, o diesel, né, e tal, ele é bem parecido com o da IMO, tá? Exceto no questão dos gases refrigerantes, que a IMO trata na Marpol Anexo 6, mas ainda separado, né? Não deu da eficiência energética, né? Na Marpol Anexo 6, a eficiência energética está na regra 21, 22 do capítulo 4. Então, é só realmente combustível diretamente, o CO2. Já a NBR 14064 entra todos os gases, por exemplo, refrigerante. Tá aí só para vocês verem a carinha, né? Pode passar também. Então, assim, é super legal de falar dos princípios balizadores. A gente agora está falando de gerenciamento de eficiência energética. Mas como é que você faz esse gerenciamento? O que baliza isso? Então, vamos lá. Primeira, relevância. Quando eu comecei a estudar o tema, eu tinha pessoas que falavam assim, Luciana, quando você fizer a sua tese, você precisa estudar o navio todo, pegar holisticamente o navio. Só que, na verdade, se você for fazer isso, primeiro que fica muito difícil de você fazer um mapeamento, tá? E segundo, você tem que trabalhar o critério de relevância. Às vezes você vai ficar preso no inventário de algo tão pequeno e que, na verdade, não traz um impacto, não traz uma relevância para a embarcação, para a sociedade e para o porto. Quando a gente fala em gerenciamento de eficiência energética, senhores, não podemos pensar só no navio, a gente pensar no porto. Por quê? Porque um dos requisitos, uma das estratégias que hoje muita instalação portuária oferece para que aquela embarcação possa atingir suas metas de eficiência energética é, quando está no porto, utilizar o shore power, a energia de terra. Só que essa energia de terra que o porto oferece, ele também não pode ter emissões maiores do que o navio produz para ele mesmo, porque senão a conta não fecha, a estratégia não vai augurar o sucesso, tá? Nós temos aí também falando sobre a integralidade, né? Super importante, a inclusão de todas as emissões. Não é só CO2, é CO2, o NOx, o metano, caso tenha. É super importante você ter a integralidade de todas as emissões. A consistência, né? O quão fiel é esses dados, né? A precisão, tá? Redução das incertezas, elas devem ser feitas ao máximo possível, e quando não puder ser diminuída ao máximo possível, você usa o princípio do conservadorismo. Sempre para o lado mais restrito do negócio. E, claro, a transparência. Gente, hoje, emissões, você dizer quanto que você está emitindo de CO2 é um ecomarketing. CO2 vai dinheiro. Ontem eu estava fazendo... Eu gosto de viajar, então estou fazendo um cursinho de milhas aí para poder viajar mais. E aí, ele estava falando assim, milhas é dinheiro. Bom, para quem não sabe, CO2 também é dinheiro. Não sei se vocês sabem, mas a grama do CO2 é $80 no mercado. No trade de carbono, é isso que vale o CO2. Bom, isso é uma cotação que tem suas variações, mas, em média, é isso aí. Então, vale dinheiro. Ele pode ser algo penoso para aqueles que precisam empenhar dinheiro para compensar suas emissões, mas pode ser algo muito benéfico para aqueles que já estão compensando os seus e pode abrir para compensar de outros. Eles recebem dinheiro. Tá? É assim que funciona o mercado de CO2. Olha que legal. Tá? Então, pode ser, sim, uma fonte de renda. Porto eficiente. Vamos ver se isso aí é o que nós temos eficiência. Navios esperam até 16 dias para atracar. Olha que situação. Gente, 16 dias para atracar. 16 dias significa que esses navios estão no fundeio emitindo sem fazer trabalho. Lembra? O que é eficiência energética? Aquilo que eu emiti, mas não só isso que eu emiti, sobre um trabalho que eu produzi. Se eu não produzir trabalho, se não houve entrega, se não houve velocidade, se eu fiquei ali parado,
eu só estou emitindo, não tem trabalho. A eficiência vai para o ralo. Então, quando a gente fala em eficiência, não dá para um navio ser só um navio trabalhar na sua eficiência. Eu quero produzir o máximo de trabalho, vou aproveitar o máximo do combustível que eu queimo. Não adianta, se nós não tivermos portos eficientes. Por exemplo, uma estratégia que tem sido dada, que tem sido estudada, né, é o tempo estimado de chegada. Às vezes o navio ele corre para caramba, aumenta a velocidade para poder chegar no porto para depois ficar esperando. Então, se ele já tem uma estimativa da sua atracação antes de chegar, né? Ainda no trajeto, ele pode, por exemplo, ajustar suas velocidades para uma velocidade mais econômica e economizar. Então, isso são ideias, coisas que estão sendo estudadas, né? São tecnologias que estão vindo por aí para termos um porto mais eficiente. Não existe porto mais eficiente, não existe navio mais eficiente. Existe um binômio mais eficiente se trabalhar juntos. Tá? Senão estaremos apenas nos enganando, tá? Porque precisa desse conjunto funcionar para que possamos ter uma marinha mercante brasileira mais eficiente. Então, vamos lá, reduzido o tempo de espera para atracação, implementação de facilities, implementação de um plano de eficiência energético que não contemple apenas o navio, não só o porto, mas o conjunto. Porto não é porto sem navio, navio não precisa do porto, precisamos um do outro. E a gestão energética com o navio. Então, aqui te termina aqui a apresentação, espero que vocês tenham gostado, né? Agora vai vir a surpresa, né? Bom, como eu sou apaixonada pelo tema, né? E o Beckman é um cara de visão, ele me convidou para ser a coordenadora acadêmica da pós de eficiência energética que o Instituto Beckman está lançando, é uma pós inédita, tá? Estamos selecionando os professores, eu estou selecionando com muito carinho, estou fazendo, elaborando as matérias, está até demorando mais, ele já está aqui, ó, no ouvido, está demorando mais do que eu previa, mas é porque realmente é algo que eu estou fazendo, sabe aquele projeto que você faz com muito carinho? Então, é isso. Porque eu quero que os nossos alunos, o nosso objetivo, o Beckman quer, os nossos professores que estão entrando no time da pós de eficiência energética, que tem alguns carinhas, eu não vou dar spoiler, mas alguns carinhas que vocês já conhecem, né? O nosso principal objetivo é que o nosso aluno ele saia realmente preparado para o mercado e ele possa discutir eficiência energética, porque a gente precisa de pessoas que falem do tema, mas que saibam o que está falando. Isso que é o ponto, né? Saibam o que está falando, que tem a base. Então, é isso que a pós de eficiência energética ela vai ser aplicada tanto para marítimo, tanto para o portuário, quanto também para aquele do comércio exterior. Tá? Por isso que eu falei que ele, apesar de falar muito binômio, ele é na tríade, tá? Porque quando a gente fala em eficiência energética, precisamos falar dos três. Um navio ele também não é muito eficiente se ele tiver apenas com pouco, se ele tiver com metade da capacidade de carregamento que ele poderia estar. Mas isso também depende de todo um comércio. Então, eficiência energética é o mercado todo juntinho, né? E é isso, acho que eu já falei demais, Beckman. Eu me empolgo. Nós estamos num momento, né? Guerra na Ucrânia, a gente está vendo aí, né, a Europa, né, que só tem um meio de energia, nós estamos passando por uma revolução, estamos vendo na prática, e a gente aqui no Brasil, com toda essa costa, e com todo esse potencial, com um dos melhores profissionais que nós temos aqui no mercado especializados, a gente está focado nisso aí, é como a Luciana falou, a gente já está preocupado em navios autônomos, a gente já está preocupado em eficiência energética, a gente já está preocupado com fazendas eólicas, embarcações especializadas para isso, enfim. Então, esse projeto, que é o filho da Luciana Suman, porque todo projeto... Eu, quando escrevi meus 2 livros, eu já tenho 2 livros publicados, são filhos, né? Que a gente leva 2 anos e meio, 3, um projeto acadêmico, uma tese, doutorado, né? São filhos que a gente vai... Então, a Luciana Suman, ela é o filho que ela está gerando aí, para a gente apresentar para vocês daqui a pouco, focado para isso. Tá? É só essa surpresa que eu queria deixar, ela mesma, a mãe, falar do filho que ela está gerando.
ela é a coordenadora acadêmica, ela que está cuidando de toda essa parte aí, as disciplinas, e o Porto de Pecém, toda essa área aí, né, Fortaleza, né, toda essa área aí vai ser muito beneficiada, né? Natal, então, o filho está sendo gerado e pode ter certeza que, com a assinatura do Instituto Beckman e dos professores, você pode ter certeza que vai ser a melhor pós, com os melhores profissionais. Eu não tenho a menor humildade de falar isso, não, porque esse é a nossa preocupação, trazer os melhores profissionais que atuam no mercado. Bem, a gente fica à disposição de perguntas aí, por favor, para a Luciana Suman, né? Eu estou aqui com uma apresentação do Instituto Beckman, mas o que vocês quiserem saber, estamos aqui os dois à disposição. A Ana Faria levantou a mão. Pode falar, Ana Faria. Olá, bom dia a todos. Gostaria de perguntar para a professora Luciana. Eu atualmente trabalho na área de meio ambiente em um porto. Eu gostaria de tirar uma dúvida com a professora, se possível for. Será um prazer. Então, professora, você falou de facilities, né, da união do porto com o navio, né, para melhorar a eficiência energética. E eu gostaria de saber se os navios graneleiros, né, que transportam granéis sólidos, eles estão preparados para receber energia que o porto possa oferecer para eles. Você falou um pouco disso, né? Mas eu também gostaria de saber se tem essa possibilidade, porque eles ficam parados no porto e ficam com seus motores auxiliares ligados. E se isso, o porto oferecendo energia para esses navios, se colaboraria com a eficiência energética e descarbonização também, que é um dos objetivos hoje em dia. Duas perguntas, vou responder ela em parte. Se os navios estão preparados para receber essa energia de terra produzida pelo porto? Sim, estão. Eles já nascem preparados. Por quê? Porque quando eles estão no estaleiro sendo construídos, eles precisam receber alguma energia, né? E onde que eles vão receber? De terra. Então, eles já nascem preparados, tá? A grande questão é quanto isso financeiramente é viável para o armador, tá? E a segunda questão que tem a ver com a sua segunda pergunta, né? Agora deu branco da sua segunda pergunta. Peraí, fala de novo sua segunda pergunta. Não, a minha pergunta foi se os navios estão preparados para receber essa energia e também de eficiência energética. Que você falou que o porto ele pode oferecer energia e tudo mais, mas ver se compensa também. Sim. Então, os navios, sim, eles podem... Bora, peguei um ponto. Obrigada. Os navios, eles podem, sim, eles produzem, eles podem receber essa energia, eles já nascem com essa possibilidade de receber a energia. Agora, a grande questão, como eu citei anteriormente, é essa parte financeira, o quanto essa energia, ela de fato, possível para o armador, é barata. E outra coisa, né, que é o que tem a ver com a sua segunda pergunta, se essas emissões que o porto está tendo que ter para poder produzir essa energia para o navio, elas de fato são menores que a emissão que o navio produziria por ele mesmo apenas, entendeu? Então, essa facility que o porto oferece, ela tem que ter uma bandeira verde e ela tem que ser transparente, dizendo assim, olha, para eu te oferecer esse serviço, essa potência de energia, eu produzo isso de CO2. E o navio, com o tempo que ele está no porto, né, considerando o tempo que ele está no porto, considerando a motorização que ele precisa, dos motores geradores para ele ficar ali funcionando, ele poder calcular e falar assim, não, ok, compensa ou não compensa a utilização da energia do porto. E aí isso tudo vai depender de quão limpa essa energia do porto ela é. Por estar em terra, sim, há uma possibilidade muito alta de produzirmos energias mais limpas, mas tudo depende de como o porto vai produzir isso. Entendido. Muito obrigada.
Nani. Grijalba, pode falar. Olá, bom dia. Prazer conhecê-los a todos. Meu nome é Grijalba, eu trabalho no CIN-IDT do PECEM. Prazer, parabenizar pela apresentação. Muitos conhecimentos novos aqui que a gente vê. Não sabia que o marítimo era o mais eficiente, tinha uma ideia, mas não tinha essa noção de quão era eficiente. Então, foi uma informação que eu guardei aqui. Deixar a unidade aqui do PECEM à disposição, a gente sempre incentiva a educação, a qualidade, é uma coisa que eu vejo muito também a ECIP trabalhar, o Ricardo, essa questão da educação. Então, disponibilizar aqui a unidade, se quiserem mandar algum material para fixar para as pessoas que andam por aqui, que buscam essa nova área, que é a área marítima, então a gente está à disposição, deixar aqui a unidade à disposição e parabenizar pelo trabalho, viu? Obrigada. Alexandre. Bom dia a todos, né? Professora, parabéns. Esse tema foi muito bem abordado e a tônica hoje, né? Procurar, até pela agenda da própria ONU, né? Mas, assim, é só um adendo que eu gostaria de fazer, porque nunca, em estruturas portuárias mais antigas, tal, houve interesse nesse aspecto de fornecimento de energia de terra, né? Muitas vezes a gente, de manutenção em navios, é obrigado a alugar geradores e tal. É um serviço excelente, que gera valor para o porto, mas eu tenho uma preocupação, porque se é um serviço colocado de forma contínua, primeiro ele tem que gerar menos carbono, menos emissão do que o navio. Ponto 1. O ponto 2, e falando em termos de Brasil, que a gente enfrenta bandeiras, né? Um país que ainda tem, por estar preso muito à matriz hídrica, né, problemas de fornecimento, quer dizer. Assim, todo porto tem a subestação dele, tem a elevação, etc., tem o aparato elétrico, né, mas teria que ter também essa garantia, inclusive para os armadores, embarcadores, de serviço continuado. Mas eu, Porto, gosto muito dessa ideia. Isso é muito bom. Isso é associar uma matriz existente, né? Porque as emissões verdes, elas estão trabalhando. Eu estive num fórum com o pessoal da Caterpillar, né? O pessoal dos Caleiros de São Fonte, discutindo isso especificamente para rebocadores portuários. A grande preocupação que tem não é na eficiência, ela vai se chegar no desenvolvimento tecnológico, e sim na continuidade do abastecimento. Em todo porto você tem tanques, tem caminhões que fornecem diesel, petróleo, e o hidrogênio, o LNG, e etc. Então, seria esse aspecto. Então, mas é uma ideia, tudo é válido, né, para se acompanhar essa agenda aérea. Né? E parabéns, professora, pela explanação. Obrigada. Agora o José da Silva Cidreira. Olá, tudo bem, Luciana? Parabéns, né, primeiramente. Obrigada. Só gostaria de saber se já existe, né, algum porto do Brasil hoje, né, já, se você conhece, de fato, algumas instalações, né, de infraestrutura para atender, de fato, a energia, né, de terra para atender os navios, né? Esse é o primeiro ponto, né, que eu já tenho curiosidade mesmo, tá? E se você já tem, né, algum estudo, algum conhecimento, por exemplo, navios tipo Panamax, né? Qual seria, de fato, a potência, né, requerida, ou a potência, inclusive, que deveria ser, né, disponibilizada pelas instalações portuárias para atender um navio desse porte, né? Tá. Olha, dentro as duas perguntas, elas têm uma única resposta. Na apresentação, eu disponibilizei um site, que é um site público, que é o site da INO, tá? Que é o GISES. Lá você faz um cadastro e lá você tem acesso a todas as facilities de todos os portos do Rio de Janeiro, do Brasil. Eu sei que o que os portos do Brasil oferecem, mas eu não saberia te dizer agora de cabeça qual que oferece, qual que esteja oferecendo. Há um tempo atrás, muitos ofereciam, mas devido ao que até a própria preocupação do Alexandre Ferrari, é verdade, os armadores acabaram não tomando o serviço, porque é um serviço pago, e os portos passaram também a não fornecer. Então,
essa facility é algo que ela muda muito, então eu poderia errar agora te dizendo, fulano, ciclano, tá? Então, a melhor maneira de você saber quem está oferecendo, quais são os portos no Brasil que oferecem, quais são as potências, e não só essa facility, como, por exemplo, de geração de energia, mas como outras coisas, até mesmo relacionadas ao esgoto, né? A gente tem geração de metano através da retirada de esgoto, por exemplo, tá? Seus tratamentos. É dentro desse site da IMO, você vai entrar em IMO, nosso trabalho, meio ambiente, vai entrar em portos, facility portuária. E lá você vai ter acesso público a tudo, inclusive você vai ter acesso às opiniões daqueles que tomaram o serviço. E é muito comum você ver assim, a inscrição assim, o porto oferece e ter do lado assim, cheguei a atraquei e não estava oferecendo. Isso queima o porto, tá? É muito comum você ter essa inscrição lá. Por isso que eu estou te falando que é complicado eu te dizer que está ou não está, tá? E a potência, a relação da potência das embarcações, mesmo para Panamá, varia muito. Porque tudo depende o tipo de embarcação, se ele é um petroleiro, se ele é um graneleiro, né? Depende qual a velocidade. Um container, por exemplo, ele é feito para ter uma velocidade maior do que um petroleiro e um graneleiro. Então, as potências elas acabam variando bastante. Perfeito. Obrigado, Luciana. E, assim, mais importante do que a potência, ela está ligada à transparência. No sentido que o porto, ele dizer o quanto que ele emite de CO2 para fornecer aquela quantidade de energia para que o armador compare com o que ele tem a bordo. Vai que ele tem um navio extremamente descarbonizado, utiliza um combustível alternativo, ele vai produzir menos que o porto. Não faz sentido ele tomar o serviço. Então, o mais importante é essa transparência. Mas ainda considerando dos navios tradicionais, que é o que roda na nossa costa, nossa, vocês têm um potencial enorme considerando esses navios. Sem dúvida. Obrigado, Luciana. Nada. Eu acho que a gente finalizou, Luciana e Beckman, com as perguntas. Então. Bem, eu peço a vocês que, se puderem divulgar o nosso instituto, a nossa inscrição na turma 3 já está aberta, entrando lá na página, né? institutobeckman.com.br. Lá também já vai estar a pré-inscrição. Enfim, nós estamos querendo mostrar, passar conhecimento para vocês e agregar realmente a prática, como eu sempre falei, dos nossos professores, e todos atualizados com tudo que está acontecendo e vai acontecer na área marítima e portuária, né? Então, visite nossa página e divulguem, né? O projeto é excelente, eu garanto, porque o próprio Carlos Alberto está aí, o Nery, a Ana Paula, que são nossos alunos, eles podem muito bem falar para vocês, como o Carlos já falou, né? Do nível da nossa pós, e, enfim, do que a gente tem passado para vocês. E assim a gente está na segunda turma e vamos dar continuidade, se Deus quiser, na terceira. E vamos ter apoio da Luciana Suman, né, da eficiência energética onshore e offshore, né? Ela ainda está aí vendo como é que vai ser o nome, enfim, não, eficiência energética sim, agora, ou seja, é a mãe da criança, então ela está vendo. Aliás, vocês que nos assistiram, a Luciana, que é executiva, ela está aí a bordo, não sei se vocês perceberam, aí onde ela está é um camarote, e ela está aí trabalhando, e ela está a bordo de uma embarcação aí, fazendo o trabalho dela e participando desse evento aqui, para você ver que a gente não para de trabalhar. Eu daqui a pouco vou tirar o terno e a gravata e vou ter que dirigir ao porto para atender um cliente que está me chamando. Daqui a pouco eu vou estar de bota aí também, capacete, indo lá até o meu cliente. Então, você essa nossa atividade de atuar, né, tanto mão na massa, né, quanto também nessa maneira mais gerencial, eu acho que faz, não só nós dois, mas todos que estão aqui agora, estar aqui agora, né, ser apaixonado pelo tema. Quem trabalha com o porto, quem trabalha com o navio, não tem rotina, não tem mesmice. Não tem mesmice, é verdade. Em todos os aspectos. Obrigada, gente, pela oportunidade. Obrigado.